Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado, tá? Dia 6. E algumas possibilidades de leitura para amanhã, tá? Galera, é o seguinte, hoje teve um fechamento um pouco mais interessante que os demais, pensando na possibilidade já de continuidade, tá? Para o diário. A gente teve aqui esse preço de fechamento de reversão, né? Que ele também testa a mínima dessa wedge, né? Tá? Que é aqui, certo? Esse pequeno teste, né? E hoje ele fecha pouca coisa acima da máxima do dia anterior, tá? Deixando, né, a visão de que os comprados eles estão mais interessados nessa região do que os vendidos. Tá? Isso pensando em fechamentos acima de máximas, né, fechamentos acima de mínimas, dentro da leitura de price action, né, trazida pelo All Brooks. Tá? E aqui deixa perspectiva e um pouco mais de possibilidade de espaço, né, para uma movimentação de alta. Tá? Então, pelo diário, hoje já foi um fechamento um pouco mais interessante, tá? Para pensar agora na possibilidade de movimentação de alta. Agora, digo para amanhã, tá, pessoal? Não digo para nada muito além disso. Lembrando que eu estou falando apenas da movimentação do preço, tá? E aí, para mim, né, dentro da leitura dual, para mim eu ainda estou baixo, né, nesse canal aqui, certo? Tá? Então, dentro desse canal aqui, eu me encontro baixo ainda nele, né? Para estar pensando em realmente vender, eu precisaria ver um bom rompimento disso daqui, né? Talvez um pullback. E aí sim, né, a gente pensar numa movimentação de baixa, né, bem mais forte, tá? E só relembrando, né, ali no semanal, tem esse outro aqui que eu acho que eu acabei apagando a linha sem querer ali. Então eu vou voltar ela aqui, tá? Que é essa região. Então tem o semanal e tem o diário baixo, tá dentro desses dois canais. Beleza? 60 minutos, pessoal. 60 minutos, né? Aqui estão as marcações de ontem, né? A gente havia deixado essa possibilidade aqui de canal, né? E eu havia dito que, né, se o preço, né, tenta fazer uma movimentação de alta, ele ainda não teria um bom alinhamento, tá? Para sair, né, buscando níveis muito altos, tá? E aí o preço veio, né? Fez essas, essa segunda barra aqui, né, da primeira hora, extremamente interessante, né? Primeira barra, um dojizinho, e a segunda barra, né, uma movimentação de alta, né, fantástica, tá? 1.310 pontos. Pontos de parada, né, pessoal, dessa barra. Para quem está adaptado à leitura do All Brooks, o que a gente tinha aqui, ó? Um gap, tá? Um gap aberto. Então eu tinha esse gap aberto. Além desse gap aberto, o que mais eu tinha aqui? Eu tinha esse plot aqui, tá? De resistência por volume. Então se eu estou numa lateralidade, eu vou, né, claro, buscar alguns pontos de parada para o preço, certo? Além, claro, do canal, né, que a gente fez dessa movimentação aqui e trouxe essa linha para cima, né? E aí ficou essa possibilidade de topo de canal aqui. E aqui eu estaria alto já, né, para ficar pensando em comprar, né, aqui no teste da média móvel de 50, tá? E o que o preço fez depois? Ele voltou, né, fez um pullback, tá? E fechou numa boa movimentação de alta. Fechou até deixando, acho que um micro gap ali. Deixa eu ver se ficou mesmo. Não, ele voltou para fechar essa possibilidade de gap aberto aqui, desse aqui, tá? Mas ele está acima do canal, está acima das 50, né? E se, né, eu estou pensando na possibilidade do rompimento desse canal de baixo aqui, né? E eu sempre falo para vocês, né, que 80% das tentativas de rompimento de canal vão falhar, mas quando elas dão certo a gente trabalha movimento projetado. E se a gente está pensando em movimento projetado, né, aqui já deu o primeiro alvo, tá, pessoal? Então, ó, mais uma confluência, aqui seria o primeiro alvo desse pivô rompido aqui, tá? Esse aqui, certo? Rompido esse pivô, o segundo alvo desse pivô está aqui, tá? Tá bem próximo já, né, dessa movimentação. Aqui eu tenho esse topo, né, tá? Que é a máxima dessa movimentação. E aí eu vou ser, né, um pouquinho mais já ousado e colocar aqui no terceiro alvo. Tá ali mais ou menos 101 em 500, é isso? E aí a gente dá uma olhada aqui nessa outra possibilidade de pivô aqui, que também está em 101 em 500, tá? Deixa eu dar uma marcada aqui para vocês observarem os pivôs. Às vezes não dá para ver muito bem. Esse pivô aqui, certo, ele foi rompido. Né? Foi rompido, voltou, fez pullback, né? Tá? Até teve uma regiãozinha ali de troca de polaridade aqui nesse fundo, tá?
E aí eu tenho agora esse outro pivô. Esse aqui não foi rompido, certo? Mas eu tenho esse canal aqui, né, que teve essa possibilidade de rompimento. E se o preço volta a trabalhar numa movimentação de alta, né, eu tenho esses dois primeiros alvos. Eu tenho esse primeiro alvo, né, que é essa movimentação aqui, né, caso esse pivô aqui confirme rompimento, né, caso essa saída de canal, né, se efetive realmente, meu primeiro alvo realmente é isso daqui. E para ajudar, né, eu tenho confluência de dois fibos, né, o que deixa as coisas um pouco mais interessantes, tá? Então tenho esse rompimento, esse outro rompimento ali de possibilidade, né, com a saída aqui do canal. Então o primeiro alvo bem possível seria esse 101.500, tá? De possibilidade para amanhã. Então amanhã se a gente abre um gap de alta ali e o preço dá uma engrenada, né, as médias podem ganhar agora um novo alinhamento, certo? E aí o preço pode buscar esses alvos aqui, tá? Qual que é a primeira resistência antes disso, pessoal? A primeira resistência aqui antes, né, dessa movimentação é esse topo aqui, tá? Então aqui eu vou até deixar uma linhazinha de alarme, certo? Vou deixar um alarmezinho aqui, tá? E aqui eu vou observar, né, como é que vai ser, tá, a passagem do preço. Porque aqui já teve um ponto de parada interessante, já teve outro ponto de parada, então quando o preço atingir essa região aqui eu quero estar de olho, tá, na movimentação do preço quando ele atingir, tá, esse topo pela terceira vez, beleza? Então aqui agora, pessoal, se a gente também der uma olhada aqui um pouco mais próximo, vou apagar um pouco as linhas aqui, vou deixar essa aqui de volume. Essa outra ali é de volume, mas é mais antiga. Tem um volume bem aqui, ó, também junto com essa região, então também pode, né, atuar como resistência, tá? E aí eu vou trocar essa linha aqui. Essas linhas de volume eu gosto de mantê-las nessa regra de coloração, para quando eu observar isso fizer mais sentido para mim, tá? Beleza? E agora, né, ainda assim dentro desse canal aqui agora, dessa movimentação, o que eu posso fazer? Eu vou ligar fundos, certo? Dá uma engrossada um pouco nessa linha aqui. E agora eu vou copiá-la, né? E vou trazer isso daqui para cá. Por quê? Porque eu também quero ver, né, como é que vai ser a chegada no preço agora nessa possibilidade de movimentação de alta. E se eu observar a estrutura, pessoal, de mercado, também ocorreu aquilo que a gente havia dito, né? O fato dele não ter, né, renovado o mínimo, ó, aqui ele veio renovando mínimos, tá? Aqui, ó, nova mínima, nova mínima, nova mínima, tá? Aqui não. Aqui ele não renovou mínima, tá? E ele veio levemente renovar a máxima, tá? Porque aqui é a máxima dessa movimentação, né? A gente tem aqui o marcador de topos e fundos, que faz isso aqui pra gente. Tá? Então ele renovou essa máxima aqui e não renovou a mínima. Então ele deixa a possibilidade ainda de fazer uma mínima mais alta, né? E depois vir testar máximas mais altas, beleza? Então dentro do M60 a gente tem essa possibilidade, né, de movimentação de alta. Então você abre com interesse comprador legal, né? Pode dar uma esticada. Agora tem um pouco mais de espaço, né, para ir testar e tem esse alvo aqui, que é a confluência, tá, daquela movimentação. Beleza? Se ele abre numa movimentação de baixa, pessoal, lateralidade ainda, tá? As médias ainda estão próximas, a 50 ainda está um pouco flat. Então, se ele abre numa movimentação de baixa, eu vou observar muito bem, né, pontos de parada do preço, tá? Para ficar atento em possibilidade de puxada de alta também. Se vocês observarem bem, né, a região da VWAP do dia anterior, que é essa linha verde aqui, né, segurou muito bem na mínima do preço, tá? Mínima do dia. Aqui, ó, região da VWAP do dia anterior, tá? E foi praticamente, né, cirurgicamente a mínima do dia, tá? E aí agora a gente conversa um pouco sobre o dia de hoje. O dia de hoje, pessoal, ele abre num gap de baixa, tá? Aqui fica um pouco difícil de vocês observarem, né? Mas ó, você tinha uma mínima mais baixa. Cadê a outra mínima mais baixa aqui para ter a continuidade na estrutura de baixo? Ela falhou. Então, se eu vendi pelo M1, quando eu vendo, eu quero que o preço renove mínima, né? Para ter a manutenção dessa estrutura. Aí o que o preço vem? Não renova a mínima, tá? Logo em seguida ele vem e renova a máxima, né? Com essa movimentação aqui. E aí ele faz um pequeno pullback, se realinha, né? E aqui até pelo M5, né, teve uma entrada aqui interessante, né? Stop de 232 pontos, tá aí, pagou cerca de 1.150, tá? Parou bem na regiãozinha de volume, né, que estava marcada ali, né, que é a extensão, né, de uma região de volume. Aqui eu tinha outra, né, tá? Essa daqui é aquela dos 60 minutos,
beleza? Então ele travou bem nessa região, estava bem afastado das médias. Olha. Qual era a possibilidade da continuidade, por exemplo, desse rompimento continuar com todo esse distanciamento das médias? Muito, muito baixa, tá? Beleza? Então mesmo que ele esticasse um pouco, ainda assim ele voltaria, né, a cair ali por conta desse amplo distanciamento das médias, né? Vou fazer um pequeno ajuste nesse canal aqui, né? Beleza? E aí o preço já afastado das médias, né, pessoal, tá? Acabou, né, tendo uma movimentação de baixa. E aí de novo, né, eu sei que aqui no M5 é um pouco mais chato de ver. E aqui você tem três, tá? Você tem uma máxima, cadê a máxima renovada aqui? Né, para manter a estrutura de alta? Não teve, né? Aqui não teve. Teve um topo mais baixo, teve outro topo mais baixo, né? E posteriormente, né, a gente teve gatilho de venda, certo? Gatilho de venda, aqui gatilho de compra, né? Tá? Gatilho de venda, tá? E aí teve uma boa, né, movimentação de baixa aqui, mesmo para o M5, né, pessoal, 800 pontos. E aí ele encontra a mínima do dia aqui na região da VWAP, tá? Dá uma lateralizada aqui. Aqui ele volta a subir, dá uma nova lateralizada, né? Aqui ficou mais evidente também, né? Pelas médias, tá? A MM50 flat, ó, entrecortando os preços, então o preço sobe, o preço desce, o preço sobe, o preço desce. A média móvel de 9 junto, praticamente com a média móvel de 20, né? E aí você vê essas movimentações mais estranhas aqui, né? Que o preço tenta romper, vai e volta, tenta romper para baixo, vai e volta, né? Aquela movimentação que realmente não faz muito sentido, né? Aquelas reversões abruptas, tá? Aqui o mercado está sem direção. E aí, né, barra de ignição, volta, faz pullback, saindo da média, né? E ainda que no final da tarde dava para pegar mais 500 pontos, tá? De maneira mais clara aqui pelo M5. Beleza? Aí fechou o dia, tá? Uma boa movimentação até de alta, tá? Topo duplo, né? Aqui, ó. Só que um topo duplo levemente mais alto, tá? Então, ele não renova a mínima, mas até então renova a máxima, beleza? E aí eu vou trazer aqui para o M1 para a gente dar uma olhadinha aqui, né? Em alguns outros pontos. E aqui no M1, né, pessoal, a gente abre num gap de baixa, tá? E num Fab 4, certo? Opa, vai dar venda, né? E aí aquilo que eu falei para vocês, enquanto a gente está vendendo, a gente quer que a estrutura de baixa ela seja renovada. E a de máxima não, certo? Então se eu estou vendendo, tá? Por exemplo, eu vendi nesse gatilho aqui, certo? Fiz minha venda aqui, tá? Meu stop está aqui em cima. O que eu espero minimamente, né? É que o preço venha abaixo dessa mínima atual, certo? Que é para quê? Para ter a manutenção, tá, da estrutura de baixa. A partir do momento que ele faz isso aqui, né, e volta a subir, opa, né? Se eu estou pensando em vender ou se eu vendi aqui, já não está mais legal, tá? Já não é mais interessante. Por quê? Porque eu quero ver a manutenção da estrutura de baixo, certo? E aqui eu tinha, né, agora, né, para ter um ponto de parada também, um suporte por volume, beleza? Mas eu abri, né, num Fab 4, né, e a princípio o alvo das primeiras operações seria aqui já para testar, né, a região da VWAP do dia anterior, mas não veio, né? A partir desse plot de volume o preço já trava aqui, tá? Então só deu essa vendinha aqui que pagou, acho que 150 pontos, tá? 170, pagou 150, né? 170. Veio abaixo, né? A relação risco-retorno dela não era tão boa, né? Porque ele já, essa barra aqui já desceu demais, né? E ela deixou ela muito próximo desse fundo aqui, né? E às vezes vem pouca coisa abaixo do fundo, né? E volta a subir, mas ainda assim é manutenção da estrutura, tá? E aí o preço começa a modificar, né, a movimentação do dia, tá? Assim, né, observando a questão de estrutura, né, você tinha um fundo, renovou fundo, falhou em renovar fundo. Eu tinha essa máxima, o preço veio e renova a máxima, né? E aí depois disso, né, aí ele vai brigar ali com a média móvel de 200, né, pela primeira vez, tá? Aqui. Os primeiros testes da 200, né, normalmente eles não costumam ser muito bem sucedidos, tá? Então é interessante você observar isso daqui em backtest. Na segunda, terceira tentativa aí sim é que ocorre rompimento, até para você não tentar, né, pensar, já vai romper. Acontece, mas acontece menos, tá? Então, o que acontece menos a gente grava, né, para não usar o tempo todo, beleza? E aí, o preço se realinha ali com a média móvel de 50, deixa alguns gatilhos, né? E aqui é a mesma ideia, né?
Se eu estou comprando aqui, o que eu espero que o preço faça? Eu espero que o preço renove máxima. Para quê? Para ter a manutenção, né, da estrutura de alta. Tá? A partir do momento que ele para de renovar máxima, né, como essa movimentação aqui, né, eu já fico preocupado. Por quê? Porque se ele parou de renovar máxima, né, ele pode muito bem vir renovar mínima. Tá? Isso sempre pensando em estruturas, né, pessoal? Até mesmo no M1. Certo? Então aqui, ó, deu compra. Pagou 195 pontos, tá? Até a média móvel de 200 de novo. Né? E aqui, finalmente, né, as médias também agora já estão se alinhando para romper a 200. Tá? E aí ele vem, faz pullback, né? Aqui sai com gatilho de compra, né, da média móvel de 9, paga mais 400 pontos, faz um pullback, o PC acabou confluindo com o PC de compra, tá? Sai com a barra de ignição, né? E aqui ainda assim pagou mais 600 pontos. Tá? Então nessa subida aqui tem mais de 1000 pontos. Tá? Beleza? E aí aquele topo, né, pessoal? Aquela movimentação de topo. E olha que interessante, né? Agora acho que dá para ver com um pouco mais de clareza, né? Aqui está o marcador de topos e fundos, né? Então, ó, essa máxima, né, não foi renovada. Né? Para a estrutura de alta, eu precisaria que o preço, né, viesse acima, né, e mantivesse essa movimentação. Não ocorreu, certo? Eu tenho essa máxima, depois essa máxima, depois essa máxima. Então, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando agora, né, com topos, né, descendentes, correto? Tá? E aí ele acabou dando alguns gatilhos de venda, né? Aqui as médias estavam bem flats ainda. Ó. Olha como a leitura é a mesma, tá? Média móvel de 50 bem lateral, preço sempre cortando a média móvel de 50 para cima e para baixo. O que a gente quer ver? Preço abaixo de todas as médias ou preço acima de todas as médias? Esse é o melhor dos mundos. Né? Se ele tiver a favor da 200, então melhor ainda. Tá? E aí, né, ele dá uma consolidada ali, tá? Até as 11h30 mais ou menos. Né? E aí, de novo, né? Mas se você observar bem, né, você vai ver que em momento algum, né, ele veio, né, renovando máximas, tá? Sempre renovando máximas mais baixas, tá? Beleza? E aí, né, a partir daqui, né, chega naquele parâmetro, né, e aquele padrão que é o padrão que a gente acabou de dizer. É o preço trabalhando de um lado só, de todas as médias, tá? Então aqui é o melhor dos mundos, né, que a gente está pensando em vender. O que eu tinha de empecilho aqui? Eu tinha média móvel de 50, de 200 agora, né, tá? E aí você tinha gatilho de venda aqui, né, tá? Entrada aqui, stop aqui. Aí acabou pagando, né, bem mais do que 3 para 1 ali do stop, né? 180 pontos, né, e 650, tá? Então ele veio, e aqui para ajudar, né, ele ainda fez um belíssimo pullback, né, na média móvel de 200 ainda, que deixa as coisas melhores ainda. A partir daqui, pessoal, vira Fab 4, né, Fab 4 de venda, ou seja, super alinhamento vendedor. Então, deixou o gatilho aqui, ó, entrada aqui, stop aqui, certo? Rompe fundo, boa movimentação de baixa, né, rompe com convicção, né, já fechando mais longe da mínima anterior, tá? E aí faz um pullback, certo? Pullback até amplo, né, de certa forma aqui, deixa eu ver até onde ele veio. Isso aqui veio acima do 61.8, tá? Aí trava na média móvel de 20, né, e volta uma boa movimentação. De novo, gatilho saindo das médias, barra não tão ampla, fechando acima da mínima do anterior, demonstrando interesse dos vendidos, tá? Stop de novo, né? Razoável, ó, 140 pontos. Esse outro aqui, ó, 140 pontos, né? Tá? E pagou, né? 240, tá? Beleza? E se você segura, por exemplo, essa primeira operação, né, você pegaria, tá, muito mais. Por quê? Porque aqui é um Fab 4, então tem boas probabilidades do preço, né, ter continuidade, beleza? Aí ele fez uma mínima aqui, né, voltou a subir um pouco, tá? E aí testou finalmente, né, a região da VWAP, que era aquilo que eu esperava que deveria ter testado lá no começo do dia, né? Pelo menos era a minha primeira intenção, tá? De venda, dentro daquela movimentação. Não testou, veio testar bem depois, tá? E aí foi a mínima do dia. E aí, né, você pode estar sempre lendo estruturas, né, pessoal? Se você prestar sempre atenção em estrutura, o preço sempre está te contando alguma coisa. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais baixa, mínima mais baixa. Se eu já tenho uma nova mínima mais baixa, eu sei que aqui, né, a estrutura de baixo está sendo mantida. Por exemplo, se eu vendi aqui,
né, nesse gatilho, o que eu espero? Que o preço venha abaixo dessa mínima. Por quê? Porque é a intenção, né, de pensamento da estrutura de baixo. Então, se eu estou vendendo, eu quero que no mínimo o preço renove mínimo. Tá? E aí o preço para, né, de renovar aqui. E aí ficou de novo, né, uma região de suporte por volume, né, aqui. Tá? E o preço não chega nela. E aí ele começa a renovar máximas. Tá? E aí ele renova essa máxima aqui, né, deixa mínimas mais altas, né? E aí ele volta a descer. E aí ele renova a mínima de novo. Né? E aí a gente pode só ter entrado numa grande lateralidade aqui no fundo, né? Mas não foi isso. Tá? E aí de novo, né? Lendo estruturas, né? Eu tinha essa mínima e até agora essa mínima. Vai manter a estrutura de baixo, né? Se eu tivesse tido algum gatilho por aqui, eu falei, opa, se eu vendo por aqui, eu quero que rompa essa região de volume, né? E que o preço venha aqui embaixo, que é para quê? Para quando tiver um pullback, ele descer mais. E eu vou seguindo a movimentação. Tá? Não foi o que rolou, né? O preço acabou se ajeitando aqui, né, sobre as médias, tá? E aí ganhou de novo, né, alinhamento comprador, né, um bom alinhamento comprador. Aí vem testar 200 de novo, né, pessoal? Outro teste novo na média móvel de 200, aí falha, tá? Aqui testa novamente, né? E aí aqui ficou uma lateralidade bem feia, tá? Nos 5 minutos está bem mais feia, né? Que é aquela que a gente viu agora há pouco, tá? E aí, né, ele sai com essa belíssima barra de ignição aqui. Aí o alvo inicial dessa movimentação para observar, né, aqui, se você entra nessa barra aqui, é o topo duplo, né? Tá? Porque você precisa que saia, né, dessa lateralidade, né, porque as médias estavam flats, né? Então, se o preço volta, né, aqui para pegar, por exemplo, seu stop no break-even, beleza, tudo bem. Ele não voltou, né? Manteve a estrutura, deixou um gapzinho ali aberto, né, e ainda assim, né, pagou mais 617 pontos, né, ali até o topo duplo. Beleza, pessoal? Ah, não, pagou mais, né? Eu achei que já tinha encerrado aqui. Ele travou ali na região do volume, né, do M60. E aí foi mais acima, né? O topo duplo está aqui. Tá? E aí ele realinha de novo, né? E aí gerou mais uma excelente movimentação. Hoje foi um dia de movimentação, né, até bem linear, né? Quando ele ganhou alinhamento, ele ganhou bastante espaço, né, de movimentação. Né? Aqui, ó, gatilho de venda, né, já mais favorável às médias. Né? Ponto negativo dessa operação, né? Não tem um pivô aqui, né, para a gente dar uma olhada ali onde melhor posicionar o stop, tá? Beleza, pessoal? Então, né, para amanhã fica essa possibilidade de altos mais altos, né? E aí a gente dá uma olhada agora no mini dólar. O mini dólar, né, pessoal, como vocês podem ver, ele fez aquilo que eu acabei de dizer, né? Ele está testando a média móvel de 200 pela primeira vez. Normalmente isso daqui gera um recuo, né? Gera um pullback, né? Gera mais uns dois ou pelo menos mais um estresse a média móvel de 200 antes de um rompimento real, tá? Então ali no diário ele acabou, né, indo realmente testar a média móvel de 200, né? Isso é para vocês observarem, né, como o preço gosta de testar alvos, tá? E depois desse teste da média móvel de 200, né, muitas pessoas realizaram lucro também, né? E aí ela acabou tendo um bom retorno, né? Cerca de 34 pontos, né, da sua máxima, tá? E aí a gente vem aqui para o M60. Hoje eles estavam bem descolados, né? Porque hoje estava subindo o dólar, subindo o índice, né, em determinados momentos. Então, bem descolado um do outro ali naquela relação, né, que às vezes um tem com o outro. Por isso que você não pode usar isso, né, como parâmetro. Deixa eu só dar uma olhadinha no diário. Ainda está acima, tá, desse topo aqui. Eu lembro que eu tenho uma relaçãozinha de troca de polaridade, mas ela está mais aqui em cima, né? Tá mais aqui. Não chegou a testar ela, não. E tanto o diário quanto o M60, pessoal, não está fácil para o dólar cair, tá? Por que não está fácil para o dólar cair? Porque as médias estão ainda com bom alinhamento, né? E se você olha isso daqui, né, você lê isso daqui como um pullback. Por quê? Até agora, né? Se fosse continuidade imediata, né? O que a gente pensaria? Que isso daqui é um pullback, e é um pullback de uma pressão compradora extremamente forte. Por quê? Porque ele só chega na 9 e volta a reagir.
Então, se ele só chega na 9 e volta a reagir, eu sei que o mercado está muito forte, tá? Essa tendência ela está muito forte, beleza? Aqui ele mal toca a 9, tá? Mal estressa a 9 e já volta a subir, né? Então a pressão dos comprados está muito forte. Eles estão bem decididos nisso daqui, né? Não tem tantas dúvidas, tá? Que o dólar tem que ir a níveis mais altos. Então a gente precisa ver pelo menos uma falha, né, na estrutura, aqui também, né, no M60, tá? Para a gente poder pensar em vender. Por quê? Porque se eu não vejo uma falha na estrutura, pessoal, e a estrutura de compra, para que eu vou vender? Né? Ó, eu estou vendo topos, né, e fundos ascendentes. Né? Então, para eu pelo menos pensar em vender dólar, eu preciso pelo menos ver um topo mais baixo aqui. Né? Tá? E de preferência, ainda assim, armar um pivô aqui de baixo. Tá? Por quê? Porque isso daqui está muito forte. Né? Então, dentro das características que está posto isso daqui, né, eu ainda não tenho, da forma que terminou aqui o pregão, eu ainda não tenho como pensar em estar vendendo isso. Mesmo falando para vocês que o dólar tem o índice tem aquela possibilidade de subir por conta daquele fechamento do diário, e vendo essa pressão aqui, né, de rejeição do dólar que teve, né, porque se eu olhar isso daqui mais de perto, pessoal, e se eu, né, analisar de maneira bem fria, eu consigo observar aqui, ó, que eu tenho mais pressão dos vendidos aqui que dos comprados, certo? Bem aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Você consegue observar que a pressão dos vendedores ela é maior do que a pressão dos compradores, porque em determinado momento o preço esteve bem aqui, certo? E o que aconteceu? Os compradores começaram a perder para os vendedores, né? E eles fecharam essa barra aqui. Só que essa barra ainda fecha acima da máxima do anterior, né? A gente está com vários gaps abertos aqui, né? Inclusive gap, né? Não só gap do All Brooks, né? Que é aquele gap de espaço entre as barras, como esse gap aqui, né? Tá? Então a gente tem alguns gaps aqui embaixo a ser fechados, mas para pensar realmente em vender o dólar, né, o ideal era que montasse pelo menos uma estrutura aqui, né, de baixa, tá, pessoal? Pelo menos uma pequena modificação, né, tá? Para pensar realmente em testar a média móvel de 50, tá? Para ver se o preço realmente já chegou a níveis, né, de muita realização de lucro, tá? Só dar uma olhadinha aqui no semanal. O semanal ainda está numa boa movimentação de alta, ainda temos mais quinta e sexta. 5 minutos, né, pessoal? A movimentação do dólar foi bem chata aqui pela manhã, tá? Essa movimentação aqui. Chata eu digo assim. Por quê? Porque ele abre no gap de alta, vem, faz pullback na 20 e na 50, né, e volta a fazer uma movimentação. Só que aí ele não renova a máxima, tá? Dentro daquela leitura que eu falei para vocês, o que eu gostaria de estar vendo aqui? Né? Eu gostaria de estar vendo o dólar renovando máximo, tá? Porque se abre num gap de alta e o preço veio, né, fechar esse gapzinho aqui, estava aberto, né? Beleza, ele fechou o gap e voltou a subir. O que eu quero ver? Eu quero ver o preço renovar a máxima. Né? Quero ver ele fazer isso aqui, certo? Para quê? Para nós a próxima mínima não ser tão baixa, né? Tá? Para eu ter fundos mais altos. E aí a próxima, né, já romper e já se manter acima dessa estrutura. Só que aí ele ensaiou e demorou mais a fazer isso. Então precisava de ter um pouco mais de paciência pelo menos aqui pelos 5 minutos, tá? Não teve uma movimentação fácil, né? Até umas 10h40 mais ou menos, tá? Beleza? Ó, se você observar, né, ele acaba, né, vindo fechar o gap, certo? E aí ele pega e depois vem renovar a mínima ainda. Tá? Deixando mais característica, inclusive, né, de que a movimentação ia ser levemente de baixa, né, porque aqui ele não renova a massa. E aí que depois ele pega e vem e renova a mínima. E aí só depois é que ele vem renova a máxima e aí ele para, né? Aqui ele faz a movimentação que a gente esperava um pouco mais cedo, né? Que é de renova a máxima, não renova a mínima, e aí continuidade, né, pessoal, da movimentação, tá? Então sempre de olho, né, em estruturas de mercado, tá? E aí pagou, né, quase 50 pontos, tá? Depois de todo esse zigue-zague aqui que ele fez. Aqui ele já tinha testado, né, a média móvel de 200, como vocês viram ali no diário, tá? Estava bem afastado das médias, né?
Lá no diário também já está bem afastado das médias, né, naquele teste do 200, dá para você observar, e a leitura é a mesma. Tá? Você não tem a 9 aqui dando amparo para o preço vir aqui e romper essa média móvel de 200. Né? Então o mais provável é que a gente possa ter ainda uma lateralidade aqui em cima, né, para depois, a gente está falando do diário, né, pessoal? Uma lateralidadezinha aqui em cima, né, para depois uma movimentação de baixa. Né? Por quê? Porque está com uma pressão de compra muito forte. Então, talvez não caia isso daqui de uma vez. Né? Talvez ele dê ainda uma lateralizada, tenha uma movimentação mais chata amanhã, né? Para depois, né, a gente poder pensar, tá? Numa movimentação um pouco mais clara, tá? De queda, certo? Por quê? Porque já está bem esticado, né? E você viu, né, a pressão dos vendedores, né? Quase 50 pontos de queda depois do teste da média móvel de 200, tá? Do diário. Aí você teve toda essa boa movimentação, você teve um bom pullback, tá? E aí você pode trabalhar níveis de retração, você tinha essa extremidade com essa daqui. Você pode observar que esse pullback ele veio até o 61.8 e voltou a cair, né? Uma boa barra de ignição depois, tá? E aí acelerou, né? 12 pontos de stop pelo M5, chegou a pagar, né? 25 pontos quase, né? E aí o finalzinho do dia essa lateralidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bons trades amanhã, tá? Dólar, cuidado, né? Com a localização. Né? Se ele vier trabalhar abaixo da 200 aqui, talvez a gente possa, né, ver uma movimentação de baixo, de retorno às médias lá no diário um pouco mais forte, tá? Beleza, pessoal? Valeu! Se gostou, né? Curta, compartilha, comenta, manda um oi lá pro algoritmo entender, né, essa participação de vocês, né, ela é interessante para que chegue, né, a mais pessoas. E lembrando, né, que quando a gente atingir os 1.000 inscritos, a todos que são curiosos aí de conhecer, né, os gatilhos de compra e venda, conhecer o operacional em si, tá? As regras de coloração de tendência, beleza? E aí vai ficar disponível ali, né, por 15 dias para geral testar, né, e tirar suas próprias conclusões. Beleza, pessoal? Valeu!